Boa noite, meu nome é Rodrigo Carlos de Souza, sou advogado, sócio, um dos fundadores do Carlos de Souza Advogados. Hoje nós vamos ter mais uma live, vamos bater um papo com a minha amiga, minha sócia, Mariana Martins Barros, que é especialista em direito tributário. Ela é a nossa tributarista lá no escritório e... Antes de mais nada, eu gostaria também de agradecer mais uma vez ao Folha Vitória, toda a Rede Vitória, e gostaria de agradecer também a todos vocês que já estão nos assistindo. Parece-me que a Mariana está com uma dificuldadezinha para entrar, mas a gente já vai dar um jeito nisso. Anderson. Um momentinho, por favor, que... Eu acho que a gente está tentando aqui encontrar a Mariana. Conseguimos. Pega meus óculos. Mariana, boa noite. Boa noite, Rodrigo, tudo bem? Tudo bem. Você fez a gente ficar com friozinho na barriga, demorou para chegar. Pois é, eu também fiquei. Pois é. Na verdade, é principiante. Não, que isso. É a primeira live. De live, né? Porque na advocacia, sobretudo no que tange a matéria tributária, você é nova, vamos dizer assim, mas você já é veterana no estudo do direito, na prática jurídica, sobretudo, como eu já disse, na área tributária. Já saudei a Folha Vitória, já saudei a Rede Vitória, já saudei a todos que estão nos assistindo, agradeci a todos e já te apresentei, já falei que você é nossa sócia, nós somos sócios há 20 anos, você começou estagiária do escritório, hoje é sócia, é isso mesmo. É coordenadora de uma das nossas áreas, no caso você é coordenadora da área tributária, e exatamente sobre direito tributário no atual cenário que nós estamos, que nós vamos conversar. Eu passo agora a palavra para você, Mariana, para você saudar o pessoal que está nos prestigiando, saudar a Folha Vitória, e depois eu vou fulminar você com algumas perguntas que várias pessoas já têm me procurado. Essa live, inclusive, a gente solicitou que você participasse dessa live a pedido das pessoas que nos têm prestigiado. Então, eu vou fazer as perguntas que as pessoas pediram que fossem feitas. Certo, Rodrigo. Primeiramente, boa noite. Eu quero também agradecer a Folha Vitória por esse convite, a você também por esse convite, por essa oportunidade da gente conversar sobre esse assunto, que é um assunto extremamente relevante e nesse cenário assim, de muita preocupação, tanto de empresários como para pessoas físicas. Então, é uma grande oportunidade. Inclusive, eu quero até ressaltar que a advocacia tem prestado um grande serviço à sociedade na busca de soluções para esses conflitos novos que têm surgido com esse cenário da pandemia, o enfrentamento da pandemia da Covid-19. Inclusive, então, Mariana, desculpe, pode completar, sim, porque você deu uma deixa que eu ia te fazer uma pergunta, mas pode continuar. Sim. Não, então, concluindo, eu gostaria até de ressaltar para os nossos ouvintes, agradecer a presença de todos, já vi aqui a Cris, a Patrícia, que é assessora do TRF da primeira região, outros colegas aqui, a Carla, muito obrigada pelo prestígio. E eu gostaria de nos prestigiando, né? Claro, é um grande prestígio. Tudo bem, Cris? A gente está separado, né? Mas é uma oportunidade. Ela prestigia. Exatamente. E ensina.
Então, concluindo, nós temos visto aí os juristas, os advogados em geral, os juristas, são juízes, até ministros do STJ e STF que têm se disposto a discutir as questões que têm que ser levantado. E esses debates têm sido bastante acessíveis. Pode fazer a pergunta, Rodrigo. Pois é porque quando você começou a falar da situação atual, me veio à mente uma pergunta que me fizeram, que me pediram para fazer para você, e eu vou fazer: quais são as principais queixas do contribuinte ou dos contribuintes desse cenário de crise? O que eles mais têm se queixado? Quais são as maiores demandas que têm chegado até você? Certo. Diante da situação econômica, não só aqui do nosso estado ou do nosso país, mas é uma situação global, nós tivemos esse esfriamento da economia em todo o mundo e nós aqui também sentimos isso, e também as medidas de enfrentamento dessa crise sanitária, que consiste em isolamento, distanciamento social. Isso tudo causou uma diminuição da atividade econômica. Então, com isso, as empresas deixaram de faturar, deixaram de vender, de prestar serviços na escala que vinha ocorrendo até então. Inclusive, esse ano seria um ano de uma perspectiva muito boa, né, para a economia, de crescimento, mas nós somos surpreendidos com essa situação da pandemia. Então, há uma grande queixa dos contribuintes que nós temos ouvido aqui, tanto de empresários, de todos os portes, grandes empresas, médias, pequenas, eles têm reclamado sobre a falta de capacidade de pagar os tributos. Então, Sim. todos eles sofreram uma redução muito grande no seu faturamento, e tem as obrigações que não cessam, são obrigações com fornecedores, obrigações com o fisco, obrigação com os trabalhadores, que tem sido visto assim como prioritária, né, porque a própria Constituição estabelece isso como um fundamento da República, né, federativa, que é a questão do trabalho. Então, existem essas questões, a falta de capacidade de pagar os tributos. Então, o que eles querem? Muitos pedem uma moratória. O que seria moratória? Moratória seria a suspensão do pagamento do tributo por um tempo, né? Ou então o parcelamento, o diferimento, né? O diferimento. São essas as queixas. Ou outros contribuintes que têm valores bloqueados em execuções fiscais e que hoje estão assim, passando uma situação difícil até para honrar os seus compromissos com os trabalhadores. Isso nós temos vivido bastante aqui no nosso dia a dia. Mariana, antes de fazer a próxima pergunta e de ter só algum comentário também, eu quero registrar a presença do pastor João Francisco, nosso amigo, seu irmão, que está nos prestigiando lá de Brasília, também a Natália. Tudo bem. Tá? Tudo bem, sejam muito bem-vindos, um abraço, muito obrigada. Que estão conosco, nos honram muito, a presença de cada um de vocês nos honra muito. Mariana, realmente essa crise, ela lá na frente, certamente, ela vai redundar em inúmeros conflitos, muitas judicializações ocorrerão em decorrência dos conflitos que acontecerão ou que já estão acontecendo. Aliás, hoje eu passei a tarde, essa daí a Cristiana está me devendo, passei a tarde cuidando de um enorme conflito entre uma empresa e a tomadora do serviço desta empresa, uma questão contratual. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta, mais uma, né? Eu sei, obviamente, que medidas já foram tomadas por parte do governo, claro.
medidas provisórias, a 927, a 936 e muitas outras medidas que têm a ver com a matéria que nós estamos conversando aqui hoje, que é a direito tributário, a questão tributária. Eu gostaria de te perguntar quais medidas o governo adotou e que podem e que são realmente positivas para o contribuinte. Bom, um beijo. Vou cumprimentar minha sobrinha. Obrigada, Lulu. Então, com relação às medidas, nós tivemos já algumas medidas, tanto no âmbito federal, como no âmbito estadual e também aqui, podemos dizer, no município de Vitória, do município de Vila Velha também. Vou dizer a respeito das medidas federais. O governo federal tomou algumas atitudes, como a prorrogação do vencimento de alguns tributos, como a contribuição para o piso, a COFINS, contribuições previdenciárias, também, agora, mais recentemente, prorrogou o vencimento do Simples, depois que o governo federal prorrogou o vencimento dos tributos, né, pagos sob o regime do Simples. E depois disso, os estados e os municípios, também através do Comitê Gestor do Simples Nacional, também autorizaram a prorrogação dos tributos estaduais, que é o ICMS, e o ISS também pagos sob o regime do Simples. Eles foram prorrogados. Também tivemos a prorrogação de parcelamentos federais, tivemos a prorrogação do parcelamento do Simples Nacional, tivemos prorrogação de validade de certidão negativa, que é um ponto muito importante, porque as empresas, elas precisam de demonstrar a sua regularidade fiscal para, por exemplo, participar de processos licitatórios, para contratar com o poder público e para obter crédito. O governo, através do BNDES também, concedeu linhas de crédito, e para isso tudo, tudo isso está atrelado, né? É uma orquestração de medidas para ajudar o empresariado, o contribuinte, a enfrentar esse momento aí de dificuldade. Certo. E qual o reflexo dessas medidas em cima do Estado? Assim, vamos dizer o seguinte, o Estado, ele que financia toda a atividade, né, estatal, que vamos dizer, do que mais nos preocupa no momento, que é a saúde. Então, o Estado, ele precisa de recurso para fazer frente às necessidades, né, as necessidades de saúde que, no momento, são urgentes e necessárias. Como que ele tem o custeio dessas atividades? Através também da receita que vem dos impostos. Então, é uma situação muito complexa. Nós não podemos dizer, moratória vai resolver, suspender todos os tributos. É uma situação extremamente complexa. Não se tem uma solução, as medidas são para aliviar o setor produtivo, mas realmente toda a atividade do Estado, né? Quando eu digo Estado, eu me refiro à União, aos Estados, aos municípios, ao Distrito Federal, eles precisam de verba para atuar. Então, eles também não podem abrir mão de receita, né? Embora as regras de responsabilidade fiscal, algumas tenham sido atenuadas, eles não podem abrir mão dessas receitas porque a necessidade é vista, não há como deixar de investir. Certo. Mariana, eu tenho a impressão que há uma proposta em andamento para um novo parcelamento via um projeto de lei. Existe Isso. Realmente? Como é que está essa situação? Há um projeto de lei tramitando
ainda não foi aprovado, mas ele prevê um refis, né, o conhecido refis, que é um refinanciamento da dívida dos contribuintes, Que vai ser o que vai parcelamento. salvar, né? A gente espera. É uma alternativa. É uma alternativa. O refis não é muito bem visto, né, por alguns, porque alguns julgam que o refis é um benefício para o devedor quanto mais. Mas não é isso que nós estamos vivendo, né? Nós estamos vivendo uma situação excepcional. As empresas, os contribuintes em geral, não têm como fazer frente aos tributos. A situação é extremamente séria. Nós estamos vendo aí, infelizmente, algumas empresas fecharem suas portas, demitirem seus empregados, porque não tem capacidade contributiva mesmo, não tem capacidade financeira. Isso não é uma criação, não é uma invenção para burlar leis. Não, é um fato. As empresas, os contribuintes estão... É uma situação de absoluta excepcionalidade. Não é o caso daquele empresário que fica aguardando, ficava no passado, né? Aguardando, não, eu vou esperar que o ano que vem ou no outro vai sair um refis e fazia o refis, mas não é. Agora, realmente, é uma necessidade, é um socorro que o empresariado necessita e o governo precisa conseguir a aprovação disso. Né? Sim. Não, eu quero só mencionar um comentário da Patrícia Barros. Ela diz: a saída em geral é o prolongamento dos prazos para pagamento dos tributos. Exatamente, o governo já tomou essa medida, inclusive no início, né, da pandemia, assim, do enfrentamento com o início da paralisação das atividades e tal. Diferimento do FGTS. Isso. As empresas procuraram o Poder Judiciário buscando medidas, porque até então não havia nenhuma norma nesse sentido. Então, as empresas buscaram o diferimento dos tributos através de ações judiciais. Em Brasília foram concedidas medidas liminares, em São Paulo, no Rio. Só que logo depois nós tivemos os tribunais e também o STJ e o STF, né, o ministro Toffoli, ele teve uma decisão, uma suspensão de liminar referente a um tributo municipal, e eles disseram que na ponderação de interesses, né, de valores, que você faz a ponderação, qual é o interesse mais relevante? Então, eles entendem que o interesse mais relevante é o interesse público. Então, o particular ali, ele deve ser preterido diante do interesse público. E o interesse público, ele se revela aí nessa necessidade de investimentos e gastos em saúde pública. Verdade. Então, as decisões nesse sentido têm sido ou cassadas, ou já havia até o próprio juiz modificar o seu entendimento nos autos. Então, questões levadas ao judiciário já não têm sido assim, bem aceitas nesse sentido. Temos as medidas do governo, só que o prazo, por exemplo, foi prorrogado para julho, para agosto, para outubro, só que nós estamos aí já chegando nesses meses, né? E realmente, uma hora a conta vai chegar. Mariana, o Fabielson está nos prestigiando, Fabielson Sofia, o Vemerson Santos está nos prestigiando, C16L13, C16L13, a Letícia, nossa futura colega lá do Carlos de Souza Advogados, a Letícia é minha filha, também está. Tudo bem, aliás, Letícia? Ela tem prestigiado todas as nossas lives, né? Ela não formula pergunta aqui na live, mas depois vem me questionar uma coisa ou outra. Né? Que então, bom, né?
Muito É bom. verdade, é bom, mas, ó, Letícia, eu não vou responder mais. Faça por aqui pela live. É, ao seu ver, existem alternativas para socorrer as empresas, sob o seu ponto de vista? Então, Exclusão de CMS, enfim, o que que você, qual a sua visão? Antes, falar com a Silvia Sabadini, também está nos prestigiando e concorda com o que você está falando. A Evonessa também está nos prestigiando, nosso alô, nosso agradecimento. Martraik também está dando um oi para a gente. Bom, mas vamos continuar. Pode falar, eu te fiz uma pergunta. sim, né, você me conhece há muitos anos. Claro. Ei, Fernanda, tudo bem? Saudade de você. Fernanda trabalhou com a gente, um prazer te ver. Fernanda, lembro, muito competente. Obrigado, Fernanda, por Muito, nos muitíssimo. prestigiar. A Então, Maria das Graças também está nos prestigiando. Mas vamos lá, vamos sim. continuar. As Então, alternativas, ao seu ver, para socorrer as empresas. eu sempre adotei uma postura extremamente conservadora com relação ao que o mercado chamava, né, o mercado da advocacia chamava de teses tributárias, né? Sempre adotei uma postura assim muito conservadora, porque eu sei da responsabilidade e das consequências, né, que o contribuinte, o contribuinte está sujeito. Então, Sim, mas sim. de alguns anos para cá, de 2017, 2016 para cá, nós temos visto várias matérias, vários temas se sedimentarem na jurisprudência. E nós temos hoje um mecanismo processual e ele, né, prevê os recursos repetitivos no STJ, no STF, e isso dá uma segurança maior, né, na discussão de matérias, de temas no judiciário. E nós tivemos importantes temas julgados aí nos últimos anos, que são assuntos que podem ajudar bastante o contribuinte. Então, por exemplo, a mais conhecida, que é essa que você mencionou, que é a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, né, que são, o PIS e a COFINS são contribuições do âmbito federal. E o cálculo delas considerava o ICMS das operações. Então, o STF decidiu e firmou uma tese, né, um tema, decidiu através de recurso repetitivo, reconheceu a repercussão geral e definiu que o ICMS ele deve ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS. Essa decisão foi muito importante, não só pelo volume, né, pelo montante que ela representa aí de economia para os contribuintes, muitos que estão aí há anos na batalha. Nós temos aí processos de 2006, 2008, que estão sendo resolvidos agora, depois dessa decisão. E outros novos, né, que foram já, os processos têm andado, dessa matéria têm andado muito rápido. Então, essa é uma oportunidade. E a partir dessa tese, outras teses surgiram, porque o fundamento é muito parecido. Porque qual é o fundamento? O ICMS ele não é faturamento, né? Porque a base de cálculo do PIS e da COFINS é o faturamento. Sim. Vamos dizer, você não pode usar um tributo, que é um ônus do contribuinte, para calcular uma contribuição, né? Isso não se pode admitir, e foi isso que o STF acabou falando. Então, diante disso, nós temos a tese excluindo o ICMS, só que, por exemplo, o ISS, que é um tributo de competência municipal, o ICMS é competência estadual, né? O ICMS, que ele incide sobre os serviços e é de competência municipal,
ele também é um tributo que compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, pela tese do ICMS, ele também pode ser excluído. Muitos juízes, muitos tribunais já têm ido por esse caminho aí também, aceitando essa argumentação para a exclusão do ISS. E também, a partir daí, já se pode usar a mesma argumentação para excluir o ICMS e o ISS, por exemplo, da contribuição previdenciária sobre receita bruta, né? Algumas empresas, elas pagam a contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Então, também poderia ser. Já se tem também a tese da exclusão do imposto de renda, o cálculo do imposto de renda. Então, é uma tese que foi definida e que já, a partir dela, outras também já podem ser utilizadas. Então, esse é um tema bastante interessante que representa uma certa uma economia considerável e, inclusive, pode haver a compensação. Então, o contribuinte obtendo uma decisão favorável, ele pode utilizar aquele crédito das contribuições que ele vai recuperar para pagar tributos que vencendo. Entendeu? Entendi. Baiana, inclusive... vai, completa, porque depois tem uma pergunta aqui. Tá, Okay. uma coisa muito interessante é que ele pode fazer a compensação cruzada, que é com as contribuições previdenciárias, a partir de 2018. Isso é uma lei, vamos dizer, nova, tem 2 anos, né? Então, os créditos a partir de 2018 podem ser compensados até com créditos previdenciários, o que não poderia ocorrer antes. Então, existem formas, por exemplo, o STJ, definiu o que é insumos para efeitos de cálculo de PIS e COFINS. Porque os insumos, eles são excluídos também do cálculo do PIS e da COFINS. Então, o STJ definiu que o insumo é aquele elemento necessário para a sua atividade econômica. E olha que interessante, diante do quadro que nós temos aqui, a pandemia impôs, por exemplo, o home office para várias empresas. Então, a empresa precisou investir em tecnologia, precisou fazer investimentos em fornecimento de serviços, programas. Será caso a caso, analisando-se caso a caso, porque isso tudo vai depender de uma análise da atividade da empresa. Entendi. E pode ser que ela consiga excluir do cálculo da sua contribuição esses investimentos que estão sendo feitos, que são necessários nesse momento. Então, existem possibilidades que já estão sendo abraçadas aí pelo judiciário, sedimentadas com segurança, que podem ajudar no fortalecimento do caixa da empresa, que é muito importante, né? Fortalecimento de caixa para o enfrentamento da crise, né? Então, existem sim possibilidades. Mariana, e a limitação da base de cálculo para contribuições de interesse de categorias profissionais e econômicas, sistema S, para 20 salários mínimos? Então, isso também foi trazido pela legislação nova que nós tivemos aí, né? Há algumas medidas que foram implementadas pelo governo, essa também é uma das medidas apresentadas. Inclusive, que resulta na redução até da alíquota, né? A alíquota, no final, a alíquota foi reduzida, que vai resultar nessa diminuição das contribuições. Entendi. Existem muitos temas interessantes. Agora, o importante é que a empresa, nessa hora, a empresa tem que ver o seu advogado, o seu contador como parceiro. Eles são seus parceiros nesse momento, porque o cabimento dessas teses, a adequação desses temas,
precisa ser estudado. Não dá, por exemplo, eu dizer assim, não, você não tem condições. Nós temos que ver caso a caso, estudar qual é a sua atividade, qual é o seu regime tributário, e a partir daí aplicar os temas que existem hoje aí à disposição. É verdade. O empresário, ele Só precisa... Não, só completar, o empresário, ele Sim. precisa consultar um advogado de confiança e se socorrer do conhecimento desse advogado, porque existem várias possibilidades. Agora, o empresário ele tem que buscar isso com o advogado. Muitas vezes sem querer falar de outra profissão, mas às vezes o advogado ele se socorre de outra figura que ele põe o advogado não, o empresário, ele se socorre de outra figura que não o advogado em questões jurídicas. E no final ele acaba pagando um preço muito alto por não ter consultado um advogado. Então, o que a gente sempre fala, procure um advogado de sua confiança, especialista naquilo que você precisa. Mas fala, Mariana. Sim. Só um comentário que eu li aqui a respeito da possibilidade, por exemplo, de implantação de novos tributos, como o tributo sobre grandes fortunas, né, que é uma coisa que tem sido aí ventilada. Primeiramente, assim, um entendimento que eu tenho, né, particular, é que uma reforma tributária nesse momento, ela não seria adequada, porque nós estamos, como dissemos aqui, vivendo um momento excepcional. E uma reforma tributária, ela precisa ser feita de uma forma que dê resultados. Então, a gente precisaria de uma interferência na Constituição, porque as regras matrizes, né, tributárias estão na Constituição Federal. Nós precisaríamos ali de algumas modificações, não seria simplesmente mudanças por lei. E aí nós temos a questão do Pacto Federativo, né? Nós somos uma federação e precisamos estar muito de acordo. Aí, quando eu digo isso, assim, os três poderes, eles precisam estar em harmonia, em sintonia, para que essas mudanças, a reforma seja efetiva. Então, por exemplo, imposto sobre grandes fortunas. O primeiro ponto que eu vejo assim, como limitador, ele não, por exemplo, não resolveria a questão da pandemia. Ele não serviria para gerar receita para a pandemia nesse momento, porque, né, os tributos eles estão sujeitos ao princípio da anterioridade. Então, não teria como entrar em vigor agora. Os entes não podem criar ou aumentar tributos no mesmo exercício, apenas no próximo exercício. Então, uma lei agora, nesse ano, só entraria em vigor no ano que vem. Então, nós teríamos aí mais de 6 meses sem poder contar com essa receita. E, além disso, a própria definição do que são grandes fortunas. O Brasil tem poucas grandes fortunas, né? Porque se a gente quiser tributar o patrimônio aí de pessoas que têm um patrimônio médio, aí já é um sofrimento, né? Porque aumentar a carga tributária, pelo tanto que nós já pagamos de tributo hoje, nós somos uma das maiores cargas tributárias do mundo. É pesado para o contribuinte. Então, eu acho que a solução... A economia, né? Inibe a contratação Exatamente. de trabalhadores. Não, até investimentos. O que acontece? Qual é a experiência aí do mundo? Na França, por exemplo, eles instituíram o imposto sobre grande fortuna. E o que aconteceu? As grandes obras de arte, os grandes patrimônios saíram da França. Então, várias peças valiosíssimas saíram da França, foram para outros países. Os contribuintes tiraram seu patrimônio daquele país.
E o que, que a França fez? Depois voltou atrás com relação a isso. Então, assim, eu acho muito difícil que esse tributo em especial, imposto sobre grandes fortunas, que ele traga algum benefício, seja para esse período, que não vai trazer, seja para o futuro, que eu acho que vai haver exatamente isso, a evasão de patrimônio. As pessoas vão levar os seus patrimônios, investimentos para fora do país, porque não vai ser interessante investir aqui. E É, outra questão é, o que é grande fortuna? São pouquíssimas grandes fortunas que nós temos aqui no nosso país. Nós temos aí pessoas médias, né, pessoas com... Não temos tantas grandes fortunas assim. Então, acho que não resolveria o problema. Eu acho que a solução não seria essa. eu acho que o ideal seria o país encontrar um meio de diminuir a carga tributária, mesmo saindo de uma ou em meio ou após essa crise, né, causada pela pandemia, porque com a diminuição da carga tributária, sem sombra de dúvida, vai ser um incentivo para que o empresário expanda os seus negócios, e expandindo é aquela questão, né? Ao invés de ganhar muito com pouco, vai ganhar pouco, mas no muito. E É, talvez a arrecadação aumente. E vai aumentar é, também os postos de trabalho, que é o que a gente está precisando. é. Diminuir o índice de desemprego aqui no Brasil. E com isso eu queria até levar para uma questão, a questão da exclusão de verbas indenizatórias da base de cálculo da contribuição sobre a folha de salários, como os 15 dias de auxílio doença, o terço de férias, o aviso prévio indenizado, o auxílio acidente, o vale transporte pago em pecúnia. O que você me fala sobre isso? Sobre as contribuições previdenciárias, Sim, então, essas verbas, muitas, né, elas foram reconhecidas como não remuneratórias, né? sim, são Então, verbas ela, indenizatórias. exatamente. Inclusive, na Justiça do Trabalho, quando é feito acordo, já não há incidência ao menos de verba previdenciária da INSS sobre essas verbas. Uhum. Então, já tem um entendimento sedimentado que realmente não incide a contribuição previdenciária sobre essas verbas. Sim. Além disso, uma coisa muito interessante é que, Uhum. por exemplo, nesses acordos que são feitos na Justiça do Trabalho, muitas vezes o próprio juiz já determina ali, né, a cobrança. Me corrige se eu estiver errado, porque eu não tenho essa vivência da Justiça do Trabalho. Mas me parece que o juiz já manda calcular a contribuição previdenciária nos acordos, por exemplo. Sim. Ou a própria União pede ali. Veja só, se a empresa, por exemplo, é uma empresa que recolhe a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, essa cobrança é totalmente indevida. Não cabe o pagamento de contribuição previdenciária, nesse caso, no âmbito da Justiça do Trabalho, na realização de acordo, quando a empresa ela é tributada, ela paga contribuição sobre a receita bruta. Então, ela não paga sobre a folha de salário. É, Entendeu? Então, na isso aí, realidade. muitos contribuintes acabam pagando porque desconhecem essa diferenciação. Certo? Na Mas isso é indevido. realidade, completa, depois eu falo. Não, ainda sobre a questão das ações trabalhistas, por exemplo, você vê a ação durou aquele tempo todo e depois lá no final vem se cobrar a contribuição previdenciária. Só que há um prazo prescricional que é cobrado a partir da prestação do serviço. Então, esse prazo não é suspenso pela propositura da ação reclamatória, da reclamação trabalhista. Não há suspensão desse prazo.
Isso, Aham, às vezes, também passa, né, sem ser conferido ali pelo contribuinte. entendi. Via de regra, o juiz, quando é feito um acordo, é aberto vista para a União e o Já, procurador da Fazenda Nacional, ele entendendo que é devido a alguma verba, ele entra com a execução e, se porventura a empresa entender que não é devida, aí começa. embarga. É, Pois é, né? mas muitos acabam pagando, e, na verdade, existem essas duas Sim, situações aí que precisam os ser observadas. desavisados acabam pagando, É, realmente. Porque lá no nosso escritório, a gente, por ser um escritório full service, quando a gente tem algum problema na área trabalhista, a gente socorre de você na área tributária, da Triciana na área civil, enfim, do Marcelo também, do Sérgio. Então, a gente faz as coisas, às vezes, em conjunto. Às vezes, não sempre, né? Cada qual na sua área, mas sempre um auxiliando o outro, sempre um assessorando o outro, né? Auxiliando o outro. Mariana, e a exclusão do sim. ICMS da fatura da energia elétrica não consumida quando contratada por demanda? Que é Então, isso uma aí coisa são. que as empresas fazem, contratam por demanda, Uhum, muitas fazem isso. exatamente. Muitos contratam contratam o fornecimento de energia, né? Em Um indústrias, valor X, hospitais, exato, supermercados, e acabam mercados. consumindo menos do que o contratado. Então, o STF, agora, recentemente, inclusive durante a pandemia, né, num julgamento virtual, ele, ele decidiu que o ICMS deve incidir somente sobre a energia efetivamente consumida. E aí você tem uma economia muito grande, porque a alíquota do ICMS é de 25%. Então, Uhum. é um valor expressivo, né? Assim, realmente é, uma tese que beneficia bastante o contribuinte. Nós temos alguns casos disso no escritório. Uhum. Mariana, os contribuintes têm recorrido ao Poder Judiciário para resolver questões tributárias que surgiram durante o enfrentamento da pandemia? Sim, recorreram, e como eu disse, nós tivemos algumas decisões lá no início, né, em Brasília, em São Paulo, para prorrogação de pagamento, parcelamento de tributos, prorrogação de tributos, diferimento. É, falou-se, em alguns casos, no fato do príncipe, né, porque a alegação Sim, de que foi a própria administração pública que causou essa crise econômica com a paralisação dos, das atividades econômicas. É, realmente nós tivemos várias ações, inclusive a União Federal já computou aí muitos casos novos durante esse período. Mas, como eu te falei, houve a mudança do posicionamento a partir principalmente da decisão do Dias Toffoli, né, num julgamento no STF de suspensão de liminar, que ele considerou e que está, né, nós estamos aí diante de um enfrentamento de uma pandemia, ele considerou que o interesse público deve prevalecer diante do interesse do particular, né, sendo necessário agora o Estado investir em saúde no enfrentamento dessa doença, né? entendi. Então, nós tivemos essa mudança, embora tenhamos algumas decisões ainda sendo positivas para o contribuinte, quando é possível, né, quando é necessário fazer uma prova de que realmente não há alternativa. E mesmo assim, muitos juízes hoje têm assim, expressado esse mesmo entendimento aí do Dias Toffoli,
Os tribunais também, quando recebem agravos no instrumento, né, recurso contra decisões favoráveis ao contribuinte, eles acabam modificando a decisão de primeiro grau. Então, Entendi. esse assunto, realmente, o contribuinte não tem tido muito êxito. Entendi. Bom, Mariana, quero agradecer também a Carla, que está nos prestigiando, o Davi, a Luana Zamprogno, e quero dizer que você é muito boa de conversa. Nós estamos já em cima da hora de terminar essa live. É só o Na tempo. próxima a gente fala sobre futebol, tá? Próxima vez a gente Vou fala sobre adorar. futebol também. Eu estou podendo falar de futebol. O Flamengo está por cima, né? O Rio Branco não dá para Gente, falar, não, mas do Flamengo dá para falar. Né? pois é. Pois é. Olha, eu quero te agradecer, quero agradecer a todos que participaram, ainda que por alguns momentos desta live. Você esclareceu muito as perguntas que foram feitas, você esclareceu muita gente, muitas pessoas que haviam me pedido para fazer essas perguntas a você, já sabendo que você poderia ser a convidada. Então, te agradeço, agradeço a todos, agradeço a Folha Vitória, que nos tem dado essa oportunidade, esse espaço, a toda a Rede Vitória, tá? E quero te dar a palavra para a gente encerrar. Rodrigo, eu agradeço muito o convite, realmente foi muito legal assim, essa interação com os nossos amigos aqui nesse momento, esse bate-papo, e eu quero me colocar à disposição para ajudar quem precisar, nós estamos aí à disposição. Quero agradecer a Folha Vitória, essas lives realmente têm sido de uma grande utilidade. Eu acho que o nosso papel como advogado, nós temos que prestar esse serviço para a sociedade, e nós temos o dever de achar soluções para essa crise, né? Nós estamos também passando e estamos aí de mãos dadas com os nossos clientes, com os nossos amigos e com a sociedade também. Então, eu me coloco à disposição, à sua disposição, à disposição dos nossos amigos, clientes, da Folha Vitória, e quero agradecer muitíssimo a todos que participaram, comentaram, fizeram perguntas, realmente foi muito agradável. Então, tá bom. Mariana, muito obrigado a todos que estão conosco aqui. Mais uma vez, muito obrigado à Folha Vitória, à Rede Vitória. Um grande abraço, que todos fiquem com Deus. Até Boa a próxima, noite. que será sexta-feira. Um abraço. Ótimo. Tchau, tchau. Tchau.